Boa noite, entrando no ar mais uma edição do seu Bunker Podcast, o seu espaço de informação e conhecimento de qualidade aqui no Bunker da Cultura Web Rádio. Hoje eu trouxe três temas para a gente conhecê-los e refletir a respeito. O primeiro tema é sobre os sindicatos. Sindicato é uma entidade que tem por princípio mediar, ser o representante dos trabalhadores e mediar frente aos empresários, com relação a ambiente de trabalho, salário e questões da relação de emprego. Porém, há muito tempo, há décadas, se não há quase 100 anos, os sindicatos foram tomados de assalto pelos partidos de esquerda, os partidos socialistas, os partidos comunistas. Engraçado que os partidos sociais-democratas, eles não conseguem tomar esses sindicatos, se infiltrar nesses sindicatos e fazer dos sindicatos uma ferramenta política. Os partidos de esquerda mais tradicionais, mais radicais, Partido Socialista, Partido Comunista, esses aí, há décadas, eles usam os sindicatos como uma ferramenta política, né, para implementar e praticar a tal luta marxista, né, a luta de classes, né, os patrões sempre os porcos capitalistas exploradores, né, coitadinho dos empregados. E o que a gente viu até hoje são sindicalistas que chegam à presidência do sindicato ou a algum cargo de primeiro e segundo escalão dentro da entidade, que usam também os sindicatos como um trampolim para entrar na política e continuar a sua luta, né? a luta pelo socialismo, etc. Mas vamos conhecer um pouquinho melhor a respeito dos sindicatos. Como os sindicatos prejudicam os trabalhadores. Teoricamente, o sindicato deveria ajudar os trabalhadores, mas ele acaba mais prejudicando do que ajudando. Talvez uma maioria substancial das pessoas ainda acredita que, independentemente de quaisquer problemas que possam ter causado, os sindicatos são, em essência, uma instituição que existe no interesse vital dos trabalhadores, dos assalariados. De fato, muitos acreditam que são os sindicatos que se interpõem entre o assalariado comum e uma vida de salários de subsistência, jornadas de trabalho exaustivas e condições de trabalho não tão favoráveis. Os sindicatos e o público em geral ignoram quase totalmente o papel essencial desempenhado pela queda dos preços na obtenção de salários reais crescentes. Eles veem apenas o aumento dos salários monetários como digno de consideração. De fato, em nosso ambiente de inflação, preços que realmente caem são relativamente raros. No entanto, a única coisa que pode explicar um aumento dos salários reais em todo o sistema econômico é uma queda nos preços em relação aos salários. E a única coisa que consegue isso é um aumento na produção por trabalhador. Mais produção por trabalhador, uma maior produtividade do trabalho, serve para aumentar a oferta de bens
bens ou serviços produzidos em relação à oferta de mão de obra que os produz. Dessa forma, reduz os preços em relação aos salários e, assim, eleva os salários reais e o padrão de vida geral. Essa primeira introdução aqui, a gente acaba conhecendo ou sendo uma explicação de como funciona a questão de preços, de inflação e de formatação dos salários. O que faz com que os salários monetários aumentem em todo o sistema econômico não é o que está por trás do aumento dos salários reais. Os aumentos nos salários monetários são essencialmente resultado apenas do aumento da quantidade de dinheiro e do consequente aumento no volume geral de gastos no sistema econômico. Na ausência de um aumento da produtividade, o aumento da oferta monetária e dos gastos levaria a um aumento dos preços igual ou superior ao aumento dos salários. Esse resultado é evitado apenas pelo fato de que, ao mesmo tempo em que a quantidade de dinheiro e o volume de gastos estão aumentando, a produção por trabalhador também está aumentando, fazendo com que os preços subam menos do que os salários. Uma queda nos preços ainda está presente na forma de preços mais baixos do que seriam se apenas um aumento na quantidade de dinheiro e no volume de gastos estivesse em vigor. Com exceções relativamente menores, os salários reais em todo o sistema econômico simplesmente não aumentam por causa de salários monetários mais altos. Essencialmente, eles aumentam apenas devido a uma maior oferta de bens e serviços em relação à oferta de mão de obra e, portanto, devido a preços mais baixos em relação aos salários. A verdade é que os meios pelos quais o padrão de vida do assalariado individual, do empresário individual e do capitalista é elevado, e os meios pelos quais o padrão de vida do assalariado médio no sistema econômico é elevado, são muito diferentes. Para o indivíduo, trata-se de ganhar mais dinheiro. Para o assalariado médio, no sistema econômico, trata-se do pagamento de preços mais baixos. São duas situações distintas. O que essa discussão mostra é que o aumento dos salários monetários que os sindicatos buscam não é de forma alguma a fonte do aumento dos salários reais. E que a fonte do aumento dos salários reais é, na verdade, o aumento da produtividade do trabalho, que sempre opera do lado da queda dos preços, e não do aumento dos salários monetários. De fato, os esforços dos sindicatos para aumentar os salários monetários opõem-se profundamente ao objetivo de elevar os salários reais e o padrão de vida. Quando os sindicatos buscam seus salários monetários, sua política acaba inevitavelmente se resumindo a uma tentativa de tomar o trabalho de seus membros artificialmente escasso. Esse é o único meio que tem para aumentar os salários de seus membros. Os sindicatos não têm muito poder real sobre a demanda por mão de obra, mas frequentemente alcançam um poder considerável sobre a oferta de mão de obra. E sua técnica real para aumentar os salários consiste em tornar a oferta de mão de obra, pelo menos no setor ou ocupação específica, com a qual um determinado sindicato se preocupa, o mais escassa possível. Assim, sempre que podem, os sindicatos tentam obter o controle sobre a entrada no mercado de trabalho.
Eles buscam impor programas de aprendizagem ou fazer com que o governo imponha requisitos de licenciamento. Tais medidas têm o objetivo de conter a oferta de mão de obra no setor e assim permitir que aqueles que têm a sorte de serem admitidos nele obtenham rendimentos mais elevados. Mesmo quando os sindicatos não conseguem reduzir diretamente a oferta de mão de obra, a imposição de suas exigências salariais acima do mercado ainda tem o efeito de reduzir o número de empregos oferecidos no setor e, consequentemente, a oferta de mão de obra no setor capaz de encontrar trabalho. Os aumentos artificiais de salários impostos pelos sindicatos resultam em desemprego, quando os salários acima do mercado são impostos em todo o sistema econômico. Essa situação ocorre quando é possível formar sindicatos com facilidade. Caso do Brasil, que tem mais de 15 mil sindicatos espalhados pelo país. Tem sindicato para tudo no Brasil. Se, como nos Estados Unidos atualmente, basta que a maioria dos trabalhadores de um estabelecimento decida que deseja ser representado por um sindicato, então os salários impostos pelos sindicatos passarão a vigorar mesmo nos setores não sindicalizados. Os empregadores dos setores não sindicalizados se sentirão obrigados a oferecer aos seus trabalhadores salários comparáveis aos que os trabalhadores sindicalizados recebem. Na verdade, possivelmente até salários ainda mais altos, a fim de garantir que eles não se sindicalizem. Aumentos salariais generalizados, que excluem um grande número de trabalhadores de inúmeras ocupações, exercem extrema pressão sobre os níveis salariais de quaisquer áreas do sistema econômico que ainda permaneçam abertas. Essas áreas limitadas poderiam absorver o excesso de trabalhadores de outros setores a níveis salariais baixos o suficiente. Mas as leis de salário mínimo impedem que os níveis salariais nesses setores remanescentes caiam o suficiente para absorver esses trabalhadores. Do ponto de vista da maioria daqueles que tiveram a sorte de manter seus empregos, a consequência mais grave dos sindicatos é a contenção ou a redução direta da produtividade do trabalho. Com poucas exceções, os sindicatos combatem abertamente o aumento da produtividade do trabalho. Fazem isso praticamente por uma questão de princípio. Opõem-se à introdução de máquinas que economizam mão de obra, alegando que isso causa desemprego. Opõem-se à concorrência entre os trabalhadores. Como Henry Hazlitt apontou, eles forçam os empregadores a tolerar práticas de protecionismo, como a clássica exigência de que os foguistas, cuja função era carregar carvão em locomotivas a vapor, fossem mantidos nas locomotivas a diesel. Eles impõem esquemas de trabalho artificial, como exigir que tubos entregues em canteiros de obras, já com rosca, sejam cortados nas proximidades e tenham uma nova rosca feita no local. Eles impõem classificações de trabalho restritas e exigem que especialistas sejam contratados com remuneração diária para realizar trabalhos que outros poderiam facilmente fazer. Por exemplo, exigir a contratação de um gesseiro para reparar danos acidentais causados a uma parede por um eletricista, danos que o próprio eletricista poderia facilmente reparar. Para quem compreende o papel da produtividade do trabalho no aumento dos salários reais, deve ficar claro que a política dos sindicatos de combater o aumento da produtividade do trabalho os torna, na verdade, os principais inimigos do aumento dos salários reais.
Por mais radical que essa conclusão possa parecer, por mais que ela entre em contradição com a visão predominante de que os sindicatos são a principal fonte do aumento dos salários nos últimos 150 anos, o fato é que, ao combater o aumento da produtividade, os sindicatos combatem ativamente o aumento dos salários reais. Isso não é imaginação, isso é ciência, é uma fórmula matemática. Longe de serem responsáveis pelas melhorias no padrão de vida do trabalhador médio, os sindicatos operam em ignorância quase total sobre o que realmente eleva o padrão de vida do trabalhador médio. Em consequência de sua ignorância, eles são responsáveis por desigualdades artificiais nas taxas salariais, pelo desemprego e por manter baixos os salários reais e o padrão de vida do trabalhador médio. Todas essas consequências destrutivas e antissociais derivam do que, de fato, enquanto os indivíduos aumentam o dinheiro que ganham por meio do aumento da produção e da oferta geral de bens e serviços, reduzindo assim os preços e elevando os salários reais em todo o sistema econômico. Os sindicatos aumentam o dinheiro pago a seus membros exatamente pelo caminho oposto. Eles reduzem a oferta e a produtividade da mão de obra e assim reduzem a oferta e elevam os preços dos bens e serviços que seus membros ajudam a produzir, reduzindo com isso os salários reais em todo o sistema econômico. Ou seja, há mais de 150 anos os sindicatos trabalham em prol apenas da sua ideologia revolucionária de buscar a ditadura do proletariado, onde eles possam exercer poder político. Porém, quando eles não conseguem fazer isso de maneira que os resultados sejam alcançados, pelo menos a médio prazo, o que eles fazem? Eles se omitem. E aí começam a dizer que só entrando na política é que o trabalhador vai ter possibilidade de melhorar os seus salários e o seu padrão de vida. E aí nós temos os partidos políticos invadindo os sindicatos, usando os sindicatos como ferramenta política. Os sindicatos, ao invés de intermediar as relações de trabalho com os empresários, eles passam a exigir do governo, que não produz absolutamente nada, só recolhe impostos, né? Eles passam a exigir do governo que o governo faça alguma coisa contra os empresários, já que eles não têm o poder político suficiente para praticar ou colocar em prática a sua fórmula econômica totalmente falha, que não dá resultado e apenas prejudica o trabalhador. Pois bem, lá na Europa, no século XIX, teve um filósofo. Ele é considerado filósofo, mas eu creio que ele está mais para economista do que filósofo. O Claude Frédéric Bastiat. Ele nasceu em 1801 e morreu em 1850. Tinha 49 anos. Morreu muito jovem até. Ele foi um economista e um jornalista francês. A maior parte da sua obra foi escrita durante os anos que antecederam e que imediatamente sucederam à Revolução de 1848. Nessa época eram grandes as discussões em torno do socialismo.
Utilizou sua posição como deputado e com acesso aos espaços de poder para criticar, através dos seus escritos, o socialismo. O Bastiat ele foi contemporâneo do Karl Marx. Entre os economistas franceses do século XIX, o Bastiat ocupa certo lugar de destaque. Sua obra completa se compõe de 7 volumes. Sua magnum opus é a obra A Lei, onde discute sobre o indivíduo, a liberdade e a propriedade privada, bem como o funcionamento do Estado. Mas por que eu estou discorrendo sobre a breve biografia do Bastiat? Porque lá no século XIX, sem querer, o Bastiat descreveu o Brasil do século XXI. Quase como um Nostradamus da economia, ele, sem querer, ele descreveu em detalhes o Brasil do século XXI. Por que as sociedades com excesso de leis costumam ser as que menos funcionam? O Brasil tem mais de 840 mil leis. E a gente pode sugerir que o Estado brasileiro funciona redondinho, azeitadinho? Óbvio que não. Talvez a resposta mais comum seja a falta de fiscalização. Bastiat, em sua obra A Lei e os Outros Ensaios, demonstra que a lógica é outra. Sociedades sofrem de graves problemas, sejam econômicos, sociais ou políticos, não por conta da ausência de regulações, mas justamente por um emaranhado de leis que só existem para proteger ou favorecer poucos beneficiários. Para compreender essa gravidade, é preciso primeiro voltar ao ponto de partida. A razão central pela qual a lei é formada. Para Bastiat, a lei nasce como um instrumento de defesa aos direitos do indivíduo. Direitos esses que são a natureza própria de cada pessoa, sendo a sua vida, a sua liberdade e a sua propriedade. As leis são formadas, portanto, com o propósito exclusivo de garantir que o eu seja capaz de se proteger contra as forças que podem afetar e colocar em risco seus direitos básicos, assegurando assim que o fruto do seu trabalho permaneça em suas mãos. Contudo, essa ferramenta de proteção é milenarmente pervertida por forças que agridem os direitos básicos dos indivíduos. Bastiat, ele destacou 2 delas como origem à perversão da lei. A primeira, a ganância, e a falsa filantropia. A primeira leva os homens a tentarem viver à custa do trabalho alheio, enquanto a segunda usa a força do Estado para impor caridade, destruindo a propriedade que a lei deveria proteger. Então, quando se fala em ganância e falsa filantropia, a gente observa essas duas práticas quase que normalizadas dentro da sociedade. Trabalhar, ou melhor, tentar viver às custas do trabalho alheio. O que é esse grande exército que nós temos hoje no Brasil de pessoas dependuradas na barra da calça do Estado, vivendo de bolsa?
O dinheiro das bolsas não é do Estado, do governo. Isso aí o governo arrecadou. Esse dinheiro que é repassado para as bolsas é dinheiro do indivíduo que trabalhou, produziu para poder pagar o seu imposto, que depois vai servir para que um batalhão de gente viva às custas do Estado. Ganância. E a falsa filantropia, que é, a gente pode ver, o Estado fazendo campanha para tudo. Doe, 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 doe. Isso acaba por descapitalizar cada indivíduo se ele for participar de cada campanha caridosa que o governo promove. Quando a lei perde sua função defensiva e passa a permitir que um grupo exproprie o outro de forma institucionalizada, ela deixa de ser justiça. Torna-se, nas palavras do Bastiat, uma expoliação legal. O Estado deixa de ser o guardião da segurança e se torna um agente de manipulação. Como isso acontece? Grupos organizados pressionam o legislador, o deputado, que por sua vez cria leis que beneficiam às custas do restante da sociedade. É o produtor que pressiona por tarifas à concorrência, o sindicato por piso salarial, setores que demandam subsídios, empresas que realizam lobby a seu favor. Enfim, os beneficiários são poucos, identificáveis, mas bem organizados. Os prejudicados são muitos, dispersos e frequentemente nem sabem que estão pagando a conta. Quando um governo decide proteger um setor específico ou um grupo social, a narrativa é sempre a mesma. Estamos preservando os empregos, garantindo a produção nacional, defendendo o trabalhador e as divisas. O que raramente se pergunta é: a que custo? E principalmente, para quem? Toda intervenção do Estado cria benefícios visíveis e concentrados, mas custos invisíveis e dispersos. Quem ganha aparece no jornal. Quem perde nunca sabe que perdeu. É assim que Bastiat explica o princípio, o que se vê e o que não se vê. É claro que há quem defenda a intervenção estatal com argumentos legítimos. Mercados falham, assimetrias existem e há bens que o setor privado sozinho não provê. São argumentos reais e ignorá-los seria desonesto. Mas Bastiat não estava discutindo se o Estado deve existir. Ele estava discutindo o momento em que ele para de proteger e começa a expoliar. Quando a lei abandona sua função defensiva e se torna instrumento de transferência de riqueza para grupos organizados às custas de uma maioria dispersa. Fiz um breve comentário falando sobre o grande exército que vive com as bolsas do governo. Mas nós temos também grandes empresas que cresceram, não às custas do seu trabalho, não. Às custas do dinheiro do contribuinte, que o governo favoreceu meia dúzia de empresários que viraram mega empresários transnacionais. Vamos dar um exemplo de uma empresa que virou uma multinacional, não pelo seu trabalho, mas pelo dinheiro que o governo injetou nessa empresa? JBS. A JBS só cresceu com dinheiro do BNDES.
principalmente a partir de 2002, quando o presidente Lula assumiu a presidência e Odebrecht, JBS, algumas amigos do rei da iniciativa privada tiveram os privilégios de poder usar e abusar do dinheiro público do BNDES para o seu desenvolvimento. Mas quando o governo falava dessas empresas favorecidas, né, ele dizia, eles estão gerando empregos, eles estão gerando riqueza para o país. O autor separou uma coleção de casos que ilustram esse mecanismo com uma clareza que envergonha a engenharia socioeconômica de qualquer época. Um desses casos é a sátira, petição dos fabricantes de velas. Produtores de vela exigiam que o parlamento francês aprovasse uma lei obrigando o fechamento de todas as janelas e frestas do país para bloquear a luz do sol. A justificativa? Proteger a indústria contra a concorrência desleal. O que se vê? A suposta explosão de empregos e lucros nas fábricas de velas. O que não se vê? O empobrecimento de toda a sociedade forçada a pagar por algo que a natureza oferecia de graça. O Bastiat, lá há 150 anos atrás, ele comentava, ele argumentava, ele supunha situações que é para ver como a sociedade ela não evoluiu, ela regrediu. Porque o que foi previsto no século XIX, nós estamos no século XXI, se foi previsto lá, não deveria ter acontecido. E vem acontecendo há décadas. Há décadas. Ou seja, foi pensado, foi dito, foi estudado, foi debatido e mesmo assim foi colocado em prática. Então, é muito complicado lidar com pessoas. Sociedade o ser humano é um bichinho muito complicado de lidar com ele. Porque o que tem pouco conhecimento é alvo fácil dos políticos com bom discurso, boa retórica e argumentação pegajosa, né? Aquela argumentação que convence até quem diz que jamais será convencido. E os poucos que têm um pouco de conhecimento acabam sendo vítimas porque a maioria acaba escolhendo maus políticos e esses políticos vão sempre pensar primeiro neles, nos seus amigos e depois, se sobrar tempo, no restante da sociedade. O último tema do Bunker Podcast de hoje é uma pergunta. Por que os maus políticos chegam ao poder? Poxa vida, com tanta informação, com tanta conectividade 24 horas por dia, os fatos pipocando embaixo do nariz, que às vezes a gente não dá nem conta de ler todas as manchetes e os fatos ocorridos no dia, as pessoas ainda elegem e ainda dão crédito para maus políticos. Ou seja, muita informação, muita conectividade não é o suficiente para se ter uma base sólida para se escolher um político. A sociedade não precisa de conectividade 24 horas para ser um bom eleitor. Ela precisa de conhecimento. É tudo que a sociedade anestesiada, alienada na tecnologia, não faz.
Ela busca bastante sensacionalismo, bastante treta, bastante novelinha, fofocas palacianas, mas conhecimento é o que ela menos procura. E aí ela fica alimentando a bola de neve que a gente vem produzindo há mais de 30 anos, tirando maus políticos socialistas e substituindo por novos. Mas vamos lá. Com frequência, observamos que as posições do governo estão cheias de pessoas cuja moralidade é, no mínimo, questionável. De fato, do ponto de vista moral, os políticos tendem a sofrer de uma grave deficiência. Independente do lado que eles dizem estar, esquerda ou direita ou centro, não importa. Eles têm essa deficiência moral. Por definição, desejam que a sociedade se molde de acordo com suas crenças e estão dispostos a muita coisa para fazer valer os seus ideais. O idealismo do político poderia ser se houvesse fidelidade partidária e se os partidos políticos fosse respeitado o estatuto, o projeto de governo, etc. Mas há muito tempo o político ele se elege e ele vai lá para dentro do parlamento brigar por causas que nem é dele, né? Seria a função de um vereador, de um deputado estadual, ou vai lá tentar convencer os demais parlamentares que aquela ideia mirabolante que ele teve vai surtir em algo benéfico para a sociedade. O que, na verdade, não acontece. Porque político, há mais de 30 anos, tudo o que ele faz e tudo o que ele fala não é pensando no bem da sociedade, é pensando na sua reeleição e na sua carreira política. Ponto. E contra fatos não há argumentos. Há formas de se organizar a política de uma nação que são capazes, em determinado nível, de refrear a ascensão de pessoas inescrupulosas que nada mais desejam do que o poder. No entanto, quanto mais caminhamos em direção a uma sociedade planificada, mais contornos totalitários ela assume. E isso se dá porque tais sistemas criam a oportunidade de ascensão das piores pessoas. Não devemos iludir-nos, supondo que todas as pessoas de bem são forçosamente democratas ou desejam fazer parte do governo. Muitos prefeririam confiá-lo a alguém que reputam mais competente. Embora isso possa ser importante, não há erro ou desonra em aprovar uma ditadura dos bons. O totalitarismo, ouve-se dizer, é um sistema poderoso tanto para o bem como para o mal. E o fim para o qual é usado depende inteiramente dos ditadores. Aqueles que julgam não ser o sistema que cumpre recear, e sim o perigo de que ele venha a ser dirigido por maus indivíduos, poderiam até ser tentados a prevenir esse perigo, fazendo com que ele fosse estabelecido antes por homens de bem. Mas como a sociedade pode cair no conto do vigário dos políticos amorais? Uma sociedade emburrecida, carente de conhecimento e de fontes que venham a enriquecer seu intelecto para analisar individualmente e com coerência o cenário, ela é presa fácil para crer em mentiras,
promessas vazias e na mídia a serviço de quem detém o poder ou paga para servi-los. O embasamento moral do coletivismo é muito debatido, mas o que nos interessa não é a sua base moral, e sim seus resultados morais. Devemos agora voltar por um momento ao estágio que precede a supressão das instituições democráticas e a criação de um regime totalitário. Nesse estágio, a exigência geral de uma ação governamental rápida e decidida torna-se o elemento dominante da situação, enquanto a insatisfação com o curso lento e trabalhoso dos processos democráticos faz com que o objetivo seja a ação em si. É então que o homem ou o partido, que parecem bastante fortes ou resolutos para fazerem as coisas funcionar, exercem maior sedução. Forte, nesse sentido, não indica apenas uma maioria numérica, pois o povo está insatisfeito justamente com a ineficácia das maiorias parlamentares. O que as pessoas procuram é um homem que goze de sólido apoio, de modo a inspirar confiança quanto à sua capacidade de realizar o que pretende. E aqui entra em cena o novo tipo de partido, organizado em moldes militares. Embora os partidos socialistas tivessem poder político suficiente para obter o que desejassem, desde que resolvessem empregar a força, relutaram em fazê-lo. Sem o saber, tinham assumido uma tarefa que só poderia ser executada por homens implacáveis, prontos a desprezar as barreiras da moral reinante. Muitos reformadores sociais aprenderam no passado que o socialismo só pode ser posto em prática por métodos que seriam condenados pela maioria dos próprios socialistas. Há 3 razões principais para que um grupo numeroso, forte e de ideias bastante homogêneas não tenda a ser constituído pelos melhores, e sim pelos piores elementos de qualquer sociedade. De acordo com os padrões de hoje aceitos, os princípios que presidiriam a seleção de tal grupo seriam quase inteiramente negativos. Em primeiro lugar, é provavelmente certo que, de modo geral, quanto mais elevada a educação e a inteligência dos indivíduos, tanto mais se diferenciam os seus gostos e opiniões, e menor é a possibilidade de concordarem sobre determinada hierarquia de valores. Disso resulta que, se quisermos encontrar um alto grau de uniformidade e semelhança de pontos de vista, teremos de descer as camadas em que os padrões morais e intelectuais são inferiores e prevalecem os instintos mais primitivos e comuns. Isso não significa que a maioria do povo tenha padrões morais baixos. Significa apenas que o grupo mais amplo, cujos valores são semelhantes, é constituído por indivíduos que possuem padrões inferiores. Tal indivíduo conseguirá o apoio dos dóceis e dos simplórios, que não têm fortes convicções próprias, mas estão prontos a aceitar um sistema de valores previamente elaborado, contando que este lhe seja apregoado com bastante insistência. Serão assim aqueles cujas ideias vagas e imperfeitas se deixam influenciar com facilidade, cujas paixões e emoções não é difícil despertar, que engrossarão as fileiras do partido totalitário.
O terceiro e talvez mais importante elemento negativo da seleção está relacionado com o esforço do demagogo hábil por criar um grupo coeso e homogêneo de prosélitos. Quase por uma lei da natureza humana, parece ser mais fácil aos homens concordarem sobre um programa negativo, o ódio a um inimigo ou a inveja aos que estão em melhor situação, do que sobre qualquer plano positivo. A antítese, nós e eles, a luta comum contra os que se acham fora do grupo, parece um ingrediente essencial a qualquer ideologia capaz de unir solidamente um grupo visando a ação comum. Por essa razão, é sempre utilizada por aqueles que procuram não só o apoio a um programa político, mas também a fidelidade irrestrita de grandes massas. Do seu ponto de vista, isso tem a vantagem de lhes conferir mais liberdade de ação do que qualquer programa positivo. O inimigo, seja ele interno, como o judeu ou o kulak, seja externo, parece, mas não é. Considerar a tendência universal da política coletivista ao nacionalismo como decorrência exclusiva da necessidade de um apoio sólido seria negligenciar outro fator não menos significativo. Com efeito, é questionável que se possa conceber com realismo um programa coletivista que não atenda aos interesses de um grupo limitado, ou que o coletivismo possa existir sobre outra forma que não a de um particularismo qualquer, nacionalista, racista ou classista. A ideia de uma comunhão de propósitos e interesses com os próprios semelhantes parece pressupor maior similaridade de ideias e pontos de vista do que aquela que existe entre os homens na qualidade de simples seres humanos. Se não podemos conhecer pessoalmente todos os outros componentes do nosso grupo, eles terão de ser pelo menos do mesmo tipo dos que nos cercam. Terão de pensar e falar do mesmo modo e sobre os mesmos assuntos, para que nos possamos identificar com eles. O coletivismo, em proporções mundiais, parece inconcebível, a não ser para atender aos interesses de uma pequena elite dirigente. Ele, por certo, suscitaria problemas, não só de natureza técnica, mas sobretudo moral, que nenhum dos nossos socialistas estaria disposto a enfrentar. Se o proletário inglês tem direito a uma parcela igual da renda atualmente proporcionada pelos recursos financeiros do país, assim como ao controle do emprego desses recursos, porque eles resultam da exploração. Que socialistas, porém, pensam de fato em repartir de maneira equitativa entre toda a população da Terra os atuais recursos de capital? Para todos eles, o capital pertence não à humanidade, mas à nação. Embora, mesmo no âmbito da nação, poucos ousem sustentar que as regiões mais ricas devem ser privadas de seus bens de capital para auxiliar as regiões mais pobres. Uma das contradições inerentes à filosofia coletivista é que, embora baseada na moral humanista, aperfeiçoada pelo individualismo, só se mostra praticável no interior de um grupo relativamente pequeno. Enquanto permanece teórico, o socialismo é internacionalista, mas ao ser posto em prática, na Alemanha ou na Rússia, por exemplo, torna-se violentamente nacionalista. Esta é uma das razões por que o socialismo liberal, tal como o imagina a maioria das pessoas no mundo ocidental, é apenas teórico, ao passo que a prática do socialismo é em toda parte
totalitária. No coletivismo não há lugar para o amplo humanitarismo do liberal, mas apenas para o estreito particularismo do totalitário. Na ética individualista, o princípio de que o fim justifica os meios é considerado a negação de toda a moral. Na ética coletivista, torna-se a regra suprema. Não há literalmente nada que o coletivista coerente não deve estar pronto a fazer, desde que contribua para o bem da comunidade. Porque o bem da comunidade é para ele o único critério que justifica a ação. A razão de Estado, em que a ética coletivista encontrou a sua formulação mais explícita, não conhece outros limites que não os da conveniência. A adequação do ato particular ao objetivo que se tem em vista. E o que a razão de Estado afirma no tocante às relações entre diferentes países, aplica-se também às relações entre diferentes indivíduos no Estado coletivista. Não pode haver limites para aquilo que o cidadão desse Estado deve estar pronto a fazer. Nenhum ato que a consciência o impeça de praticar, desde que seja necessário a consecução de um objetivo que a comunidade impôs a si mesma ou que os superiores lhe ordenaram. Pois bem, é uma exposição um pouco densa, mas ao mesmo tempo mostra os porquês e como funciona o coletivismo, o tal governo democrático socialista que nós temos não só no Brasil, mas em vários países do mundo, principalmente no Ocidente. A democracia socialista nada mais é do que o estágio preparatório para uma ditadura do proletariado. Ah, mas isso aí o Marx falou no século XIX. Sim, mas a luta deles nunca parou. Eles simplesmente mudaram as ferramentas ao longo do tempo. O objetivo sempre foi ditadura do proletariado. Eles querem tirar uma elite do poder para eles se tornarem a elite. E aí eles acabam se contradizendo, né? O que a gente pode pensar no Brasil de hoje, onde um governo, tudo que faz é para sua manutenção de poder e angariação de votos, porque não contribui em nada com a sociedade, muito pelo contrário. Como é que nós vamos tirar essa sociedade dessa alienação que ela vive, elaborada e colocada em prática pela esquerda? Apenas com conhecimento. O conhecimento está ultra restrito, principalmente depois da difusão da tecnologia e do celular. Ninguém mais quer estudar, ninguém mais quer ler, ninguém mais quer ter trabalho nenhum. O negócio é clique na telinha, é videozinho de 30 segundos, e aí depois ficam chorando que a coisa não está boa. Mas desprezam o único remédio que faça com que as pessoas realmente evoluam e criem uma barreira para esse modelo de político que vem sendo colocado no poder há décadas. Nosso governo, ele literalmente, o executivo, o problema dele é eleitoral, é poder. O legislativo, os deputados e senadores acham que cargo eletivo é carreira profissional. Então eles trabalham sempre pela reeleição. Viraram secretário de obra, despachante de verba, né? Tem que ficar distribuindo dinheirinho para angariar voto dos que têm pouco conhecimento, mas chegaram em cargos de poder nas suas localidades. E o nosso judiciário, que é pior do que o nosso judiciário.
O nosso judiciário hoje está virado num agente socialista. Está aí os próprios magistrados dizendo que existem juízes azuis e vermelhos. Quer dizer, a luta de classes corre solta dentro do Poder Judiciário. Está lá o nosso Supremo, com 9 ministros nomeados por um partido de esquerda e que pensam, julgam através da cartilha ideológica do partido que nomeou eles. Então, não existe mais imparcialidade no judiciário. Então, por que os maus políticos chegam ao poder? A culpa é da própria sociedade. A sociedade, ela não evoluiu intelectualmente, e para se ter uma sociedade que evolua, que cresça e que não dê espaço para maus políticos e para péssimos sistemas de governo e para péssimos projetos econômicos, só se o indivíduo evoluir. Se ele estudar, se ele enriquecer o seu intelecto, se ele continuar preso nas fofocas palacianas, no celular, no TikTok, no Instagram, nos videozinhos sensacionalistas de 20 segundos das redes sociais, nós não temos luz no fim do túnel, infelizmente. E assim, o Bunker Podcast desta quarta-feira chega ao final. Eu volto na próxima quarta, com novos temas aí para a gente expor e dar uma refletida. Quem estiver conectado no Bunker da Cultura Web Rádio, segue a nossa programação do Distrito Federal para o mundo. Uma boa noite a todos e até lá!